Compliance é uma palavra de origem inglesa e tem o significado de agir de acordo com a regra. Mas será que nesse nosso país, onde nem sempre leis e regras são cumpridas, a busca por essa forma de trabalhar pode combater corrupção e outros erros? Para falar sobre esses problemas e propor soluções reais que mexem com a ética de todos nós, o Advocacy traz os seguintes convidados. Cleison Moura é engenheiro, consultor de empresas com mais de 30 anos de experiência na área de gestão, tanto de empresas nacionais como internacionais. Filemon Oliveira é contador, auditor e consultor na área de compliance e experiência de implantação desses processos em todo o Brasil. E Vivian Andrade é gerente de governança, riscos e compliance da Unimed BH. Lembrando que agora o Advocacy é transmitido simultaneamente pela rádio da Convenção Batista Mineira. Então acesse o site batistasmineiros.org.br e acesse a rádio. Tenha mais opção de participação e de conhecimento aqui conosco. Eu já quero agradecer aqui a Vivian, o Cleison e o Filemon. Obrigado por aceitar o nosso convite para estarem aqui conosco. Eu que agradeço. E eu quero começar aqui pelo Filemon. Filemon, o que é compliance? Compliance, como próprio, primeiramente, né, saudar os telespectadores, os ouvintes da rádio. É uma satisfação. Muito obrigado por estar aqui, pela confiança do nosso nome estar aqui. Compliance, como a própria a palavra traz, né, é viver de acordo com a regra, é estar em conformidade com. Agora, essa conformidade ela pode ser uma conformidade objetiva ou subjetiva. E na prática, quando a gente fala de regras, a gente fala de regras objetivas, mas que tem a tendência ou tem o interesse, a intenção de agir no subjetivo das ações de cada um, das atitudes. É demonstrar para as pessoas que elas têm boa intenção, que elas querem fazer o bem feito, querem fazer o correto, querem dar transparência, querem dar integridade para os atos, sejam pessoais ou sejam empresariais. Então, a palavra compliance, de um ponto de vista mais amplo, ela é cultural. Aí depois nós vamos ter aí o compliance empresarial, o compliance corporativo, que é como as empresas realizam seus negócios e se organizam dentro dessa sociedade. Ele está comentando aqui que é uma palavra mais ampla e que depois acabou sendo indo para o ambiente corporativo. E aí, Cleison, como é que isso se dá no ambiente corporativo? Porque às vezes a gente lendo sobre compliance, né, Filemon? Parece assim, eu acho que individualmente todos nós deveríamos ter um compliance para seguir regras, para andar certinho, né, com a nossa vida financeira, ética e etc. E aí, como é que isso entra na empresa, Cleison? Isso na realidade a gente pode dizer que entrou no momento em que houve uma preocupação em combater a corrupção, em combater a fraude, em combater ilicitudes em geral. E se criou um mecanismo de integridade para que isso pudesse ser melhorado, pudesse ser feito alguma coisa para combater. E a gente pode dizer que se nós pudéssemos colocar isso de uma maneira mais completa, dizer que ele estaria colocado em 3 pilares, que seria o da detecção da situação, né? Encontrar o meio que isso que você pode controlar, e depois você dá o encaminhamento para as consequências que isso pode dar. Então, esses 3 pilares eles são importantes para a gente entender o compliance dentro do meio corporativo. Mas a gente tem que colocar também que, para que o compliance dentro do meio corporativo possa realmente dar certo, ele tem que começar do top da empresa, para que a empresa, as próprias pessoas que estão dirigindo a empresa tenham essa cultura, a cultura do compliance, da conformidade. Desculpa, Cleison, você falando do top, quando você está falando do top, você fala assim, da alta gerência, e alta gerência, das instâncias mais altas de gestão. Por quê? Né? Da alta administração. Porque ele precisa comunicar isso para a corporação de uma maneira bem colocada, tem que treinar o pessoal, esse é o segundo passo de treinamento. Ele precisa também cuidar com os meios, os canais corretos de denúncia, porque aí você precisa ter liberdade de denunciar quando você vê alguma coisa errada dentro da empresa, e vamos dizer assim, os potenciais meios de você ter como medir
e tomar conta das consequências que isso dá para as pessoas que não cumprirem essa conformidade. Agora, você está falando aí que tem que começar pela alta administração. É curioso porque senão vira assim, regra para os outros, né, Vivian? O exemplo vem de cima, né? Se não começa Exatamente. pela alta administração, ó, eu estou criando regras aqui, mas é para os meus empregados, é para o pessoal das instâncias mais abaixo cumprirem. E aí acaba se tornando o quê? Só regra mesmo, para os outros cumprirem. E nesse sentido, acho que uma pergunta que aparece para todos nós, assim, que acompanhamos, ou mesmo para quem não conhece da matéria desse assunto, é coisa de advogado, já que está falando de regra, lei, etc. O Cleison trouxe aqui uma fala interessante. Ajuda a combater a corrupção. Mas isso não começou no Brasil, não, o compliance não, né? Não. Antecede ao Brasil, né? Porque quando fala em corrupção, a gente pensa que só tem aqui, né? Não. Mas isso é coisa de advogado? Tem que seguir regras, leis, etc? Não é mesmo coisa só de advogado. Só de advogado. Né? Então, a gente pode trabalhar dependendo da natureza da empresa, né? Começa na vida da gente, mas quando a gente traz para dentro da empresa, a gente tem que olhar que qual é o tipo de profissional que está mais aderente àquela disseminação, né? Eu gosto muito de colocar que muito antes da formação da pessoa, a habilidade, a competência, o valor, a estratégia, o conceito-chave da gestão de pessoas, vem muito forte nessa área. Você precisa de pessoas que representem aquilo que elas falam, que se coloquem no lugar do outro. Então, quando você está trabalhando numa área assistencial, né, como os hospitais, você precisa de pessoas que entendam um pouco mais da vivência daquela estrutura para criar empatia, para entender como contribuir de forma efetiva. Né? Porque o compliance, a gente na legislação brasileira fala muito em integridade. Né? Então, quando a gente olha a legislação brasileira, a gente vai voltar muito para o assunto integridade. Mas o compliance, a integridade da forma que for colocado em qualquer instituição, ele passa muito por essa questão de mostrar às pessoas que a conduta dela reflete na instituição como um todo. E a regra é um acessório, que eu costumo dizer que quando não tem bom senso, vem a regra. Então, boa parte do compliance a gente resolve com as pessoas entendendo o papel delas dentro daquele contexto. E fazer o que é certo, não o que é fácil. Né? Então, dentro desse cenário, o profissional mais adequado para estar frente ao fomento do compliance em uma instituição é aquele que tem o perfil adequado para aquele cenário. Mas quando a gente fala de advogado, assim, se não seria coisa só de advogado, é porque lembramos assim, compliance também tem que levar em consideração a legislação como um todo, né? Ou seja, a empresa tem que levar em consideração a legislação, o ordenamento jurídico do país e até internacional, sobretudo se ela tem atuação fora do país, na área de tributos, na área de gestão de pessoal, na área de, enfim, de regras diversas que tenham que ser adotadas, estão previstas na lei. Né? Políticas internas da empresa, que não são os advogados que elaboram, mas que todos têm que seguir. Né? Conflitos de interesse. Então, essa observância da norma como um todo, e aí passa muitas vezes pelo departamento jurídico das empresas, né? E talvez também, em razão disso, é que se entendeu que a compliance é uma questão de jurídico. E não é incomum. Às vezes nós vamos, nas nossas atividades profissionais, relacionar com a empresa, olha, espera aí que o jurídico, na verdade, estão se referindo ao compliance. Essa forma de trabalhar contratos, de assinar contratos, porque o jurídico tem que pegar essa regra, essas normas todas, a legislação, interpretar e colocar isso à disposição dos diversos outros setores que vão criando processos e etc. E daí é que a gente entende que não é uma questão exclusivamente ou preponderantemente da área jurídica das empresas. Né? Você precisa ter um bom jurídico, né, para as normas de cunho jurídico serem trabalhadas... Né? Desculpa, um jurídico e estratégico. Né? E serem trabalhadas com esse viés. Mas nem toda norma ela tem o viés jurídico. A gente tem uma série de normas que são publicadas, ainda mais no universo aí de 4.000 normas, que é um pouco da nossa realidade, de várias frentes, que elas são minimamente operacionais. Elas regulam a operação. Né? Então, o impacto dessa norma na vida da empresa, sim, é um aspecto jurídico a ser avaliado. Mas a melhor forma de colocar essa norma viva, funcionando, é uma parte de processo. Então, a área de compliance ela tem uma interface com diversas estruturas de qualquer empresa.
muito forte como o jurídico, a gente tem a comunicação, a gente tem a área de treinamento, a gente tem a área de processo. Sem essas áreas, muito dificilmente você consegue desenvolver a cultura de compliance. Agora, deixa eu só fazer aqui uma perguntinha rápida, nós estamos chegando aqui no final desse bloco, mas só lembrando assim, mesmo que a norma não seja necessariamente uma lei, ela acaba sendo uma matéria de jurídico, né? Agora, e isso se torna, porque é regra. E aí eu já iria até provocar aqui o Filemon. Não fica assim meio burocrático andar dentro do ambiente cheio de regras, Filemon? Eu acho que o que acontece na prática é que as pessoas conseguem visualizar um resultado de algo quando ele tem alguma repercussão. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho dentro de um ambiente profissional a necessidade de manter o asseio do ambiente, e se eventualmente eu tenho lá uma profissional que vai manter aquele asseio. Se ela fez o trabalho corretamente, ela manteve compliance naquele contexto. Aquilo não é uma evidência grande. Só que, na prática, quando a gente vai observar o compliance, a gente olha nos grandes crimes, nas grandes operações policiais, porque o diretor de uma determinada empresa acabou falhando na sua conduta. A gente olha num contexto mais amplo. E aí o que dá visibilidade. Então, o que as pessoas conseguem materializar do compliance é aquele escândalo, o problema, a corrupção de fato. Mas o compliance, ele começa nas pequenas ações. Então, dia a dia. No dia a dia. Então, como o dia a dia ele não é veiculado e tudo, não há uma necessidade tão ampla do conhecimento que a gente fala de conhecimento jurídico aplicado. Agora, é claro que, do ponto de vista do compliance como um todo, ele é multidisciplinar. Não há uma possibilidade de se fazer, por exemplo, um compliance em uma organização, por exemplo, metalúrgica, sem o conhecimento de um engenheiro que esteja a parte da planta industrial. Não há possibilidade de fazer, por exemplo, um compliance em um hospital, por exemplo, sem um conhecimento médico, sem os procedimentos médicos, ou em outras áreas que necessitem desse conhecimento específico também, para manter a concordância e para manter as regras, as conformidades daquela operação. E não focar só naquela questão específica da integridade, né? Só um minutinho, Cleison. Eu quero até ouvir também se realmente isso não vai ficar engessado demais andar em compliance, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso café. E não deixe de enviar a sua dúvida e opinião sobre compliance e como viver dentro das regras, através das nossas redes sociais. É só procurar por @programa Advocacy. Nós voltamos já. E estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre compliance e como viver dentro das regras. Se você tem uma pergunta ou comentário sobre esse tema, então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98027 0984 e vamos conversar sobre o tema. Do bloco anterior, nós ficamos aqui com a pergunta assim, viver dentro de regras não é muito burocrático, não engessa, não, Vivi? Nem pode, né? De jeito nenhum, por favor. O maior desafio de uma área de compliance é justamente não ser burocrático, porque a burocracia, ela favorece ao atalho. E tudo que a gente não quer é que as pessoas busquem atalhos para cumprir seus procedimentos. É isso mesmo, Cleison? É isso mesmo, é simplificar os processos e cumpri-los. Porque antes existia um processo que não eram cumpridos pela sua complexidade, você teria que simplificar e cumprir esse processo. Agora, quando a gente fala de compliance, Filemon, a gente fica pensando assim, não é uma moda nova que apareceu sobretudo no mundo corporativo, não? Porque, assim, às vezes a maioria das pessoas, e até mesmo dos colaboradores de uma empresa, vamos falar de compliance, que é isso? Então, é novo isso? De onde que tem um históricozinho aí? Na verdade, quando a gente pensa na empresa como um dos agentes sociais, em que dá equilíbrio a essa sociedade, e essa sociedade ela começa a cobrar algumas coisas dessas organizações. E já há bastante tempo, essa sociedade começou a cobrar das empresas a percepção do valor, de transparência, o que de fato essa empresa traz de valor para essa sociedade. Com isso, no âmbito internacional, o Brasil também, para que tivesse uma prevenção da corrupção no mundo, ele foi signatário de 3 acordos
um com a ONU, um com a OEA e um com a OCDE. Inclusive, já tratando também da questão ampla, né, do mundo inteiro, não é só do Brasil. Então, o Brasil, inclusive, já estava devedor destas medidas. Ele já estava devedor, ele era signatário, mas estava devedor da implementação de medidas que viessem prevenir a ocorrência de fraude, de corrupção, ou de, enfim, a falta de compliance. Com isso, nós tivemos uma lei em 2013 que veio validar a implementação dessas normas aqui no Brasil. Mas é importante dizer que antes Só, que lei que é essa? Qual que é? Só para a gente informar para o nosso... É a Lei 12846. 12846. Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção. Isso, 12846. E aí, o que acontece? Nesse contexto, antes da lei de fato, as grandes empresas precisavam prestar contas aos seus stakeholders, aos seus acionistas, os participantes, enfim. E aí, elas já tinham implementado algumas questões do ponto de vista de compliance, mas não eram legais do ponto de vista de legislação. Eram necessidades que essas empresas tinham de demonstrar valor para a sociedade. Então, nós temos aí dois viés, ou dois históricos que trouxeram compliance até hoje. E só lembrando também que eu acho que é importante isso, por exemplo, para nós que somos advogados, é muito comum nos contratos fazermos menção à observância de regras. Né? E nas cláusulas, etc., sobretudo se a outra parte do contrato, se é um prestador de serviço, é um fornecedor, e é também um prestador de serviço fornecedor, e normalmente são para outras empresas e para a administração pública, citar textualmente trechos da lei, porque ela vem falando e ela vem trazendo algumas regras, alguns critérios, e transfere para o outro signatário do contrato, muitas vezes, a responsabilidade de ele mesmo responder pelas regras previstas na lei. Né? Ou seja, olha, trabalhamos aqui com padrões, mesmo que não tenha um plano de compliance, mas nós trabalhamos aqui em observância à lei. Lei anticorrupção. Então, coloque isso no contrato, que você também está se comprometendo comigo no contrato que vai seguir. E se você não seguir, ficou claro que você é responsável por essa área e não é essa parceria que vai responder, digamos, por eventual não observância da lei, né, como a gente está falando aqui. Essa é uma boa prática, né? O compliance, ele não é só da instituição. Ele é da instituição e das partes relacionadas. Sim. Então, aquele que te contrata quer que você tenha mecanismos de compliance para dar segurança a ele, e aquele que você contrata precisa desenvolver e ter também esse direcionamento para te dar segurança. Então, por isso o compliance, você precisa fomentar toda a sua rede de relacionamento para que você consiga efetivamente gerar segurança e integridade nos processos daquela instituição. Até porque, dependendo da situação da outra empresa, né, Cleison, você pode refletir na sua organização a má gestão dela. Exatamente. Na área de pessoal, na área de tributos, inobservância, por exemplo, de legislação ambiental, e é um parceiro seu e o objeto do contrato tem a ver com isso, a falta de observância das normas em geral pelo seu parceiro pode refletir na sua empresa. Completamente. Né? Isso é uma realidade, inclusive, das empresas multinacionais que têm muitos serviços terceirizados, em que você precisa ter um bom processo de entender bem o que é que aquela empresa se está andando correto para que ele não prejudique o trabalho que você está fazendo. Né? E é uma das práticas que tem que ter, né? Conheça o seu parceiro. Você precisa, antes de estabelecer uma relação, conhecer com quem que você está se relacionando. Sim, e depois de estabelecer essa relação, fazer um combinado aqui. Vamos manter esse cenário bom porque é bom para todo mundo. Então, a checagem, né, antes da contratação e o compromisso no contrato durante o relacionamento. Essas questões são tão importantes. Outro dia nós tivemos uma ocorrência assim, de rotina de escritório. Recebemos lá uma demanda de uma empresa que a contratante não tinha pagado o serviço. Então, ela não observou normas lá exatamente do objeto do contrato, que é onde a contratada atuava, e aí a empresa resolveu não cumprir o contrato, a contratante não queria cumprir, e a justificativa foi: o seu objeto, o objeto do seu contrato social não contempla o tipo de serviço que você veio me prestar.
Então, eu estou desobrigado, porque o seu objeto de contrato diz que você é uma gráfica e você vem me prestar um serviço de construtora. Então, começou por aí. Então, é no jurídico que quando um contrato chega, deixa eu pegar o contrato social da empresa contratada para saber se para aquilo que nós estamos contratando realmente é objeto dela. Ela é hábil, né? Se ela é hábil para isso, a vocação dela é aquela, se o KNAI dela é para aquilo. Exatamente. Porque isso tem vários reflexos, inclusive no direito tributário. Né? Às vezes ela vai emitir nota para um tipo de serviço que não está previsto lá. E acaba refletindo também aqui no tomador do serviço. Então, você precisa observar, igual a Vivian está comentando aqui, toda a sua rede de parceria, se também está dentro de processos que observam normas, critérios e etc. Né? Além da corrupção em si, que é muito falado dentro do ambiente do compliance, as empresas hoje, eu acho que elas, dentro desse contexto todo, elas têm hoje um impacto muito forte na área trabalhista. Por exemplo, muito se fala da terceirização. E a terceirização tem elementos como solidariedade, subsidiariedade, em que responsabiliza o outro também, responsabiliza o contratante. Então, o contratante tem que manter uma auditoria trabalhista sobre a contratada. O contratante ele tem que verificar se a contratada ela é regular perante os seus direitos trabalhistas, previdenciários, enfim. E, por isso, ele mantém aquele ambiente também em compliance. Porque se, eventualmente, aquele contratado ele vier ser irregular, a contratante também vai ser responsabilizada por aquilo, ou seja, é um risco que ela tem. Responsabilidade solidária. Tem que... e aí é importante dizer que a sociedade pode entender assim, olha, tal contratante, embora seja grande empresa, ela não respeita os trabalhadores. E é assim que o mercado vai ver, é assim que as pessoas vão ver. E é muito comum, né, Filemon? É muito comum. Você ter problemas com o terceirizado, assim, é comum ter problemas com o terceirizado na área de pessoal e reflete na empresa. E uma outra área também que acontece muito isso é a questão ambiental. Se você não tem um parceiro que observa e conhece muito bem e segue processos, o contratante é que acaba também tendo um reflexo negativo. Mesmo quando você tem empresas nacionais ou multinacionais, mas que têm produtos que são fabricados por terceiros em outros lugares, você precisa ir lá conhecer também. Porque se você não tiver um controle muito bom desse seu fornecedor, você pode arcar com responsabilidades como trabalho escravo e outras coisas que podem ocorrer, que já ocorreram com grandes empresas multinacionais, com, vamos dizer assim, fornecedores na Índia, no Paquistão, na Turquia, coisa desse tipo. Não, tanto de legislação local, normas locais, como de padrões internacionais. Exatamente. Né? É importante a gente lembrar que o compliance não é só anticorrupção. Né? Sim, exatamente. Direitos humanos, respeito às diversidades, o regulatório, o ambiental, todos esses aspectos cuidados, né, e conscientizados na organização que fazem você ter um bom programa de compliance, que você realmente consiga trabalhar na integridade. A gente não pode achar, porque a gente está vivenciando esse momento, né, de falar tanto na corrupção, né, acabar com o tal do jeitinho brasileiro, que a gente já teve muito se falou com orgulho, o brasileiro tem o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Né? Isso é o pior rótulo que a gente pode ter, porque isso é declarar a corrupção como se ela fizesse parte do dia a dia das pessoas. Né? Então, a gente tem que abolir, né, o jeitinho brasileiro da vivência no nosso país. Mas é importante lembrar que tudo isso que a gente está passando, a gente tem conversado e falado muito de combate à corrupção, ele é favorável para que a gente possa realmente refletir sobre os nossos atos, né? Refletir aquilo que está errado, propor melhorias, mas ir além da questão da corrupção, né? O quanto a gente respeita as pessoas, o quanto a gente respeita o ambiente que a gente convive familiar ou na sociedade. São os pequenos delitos, né? Exatamente. Então, assim, tem um levantamento que mostra de maneira mais, vamos chamar assim, de uma maneira um pouco mais caótica, de que 100% de organizações elas acabam tendo fraude em algum momento. E essas fraudes nem sempre são fraudes só financeiras, elas são fraudes de todas as maneiras. Mas, agora, o que deixa um pouco preocupado quando a gente fala em nível cultural e país é que, por exemplo, o Brasil ele saiu o ano passado de 79, do lugar 79
no ranking mundial para 96. Então, ele perdeu praticamente aí 17 pontos, 17 posições. Né? E ficando, inclusive, mal classificado em relação a países como Nigéria, países que são reconhecidamente países sem estrutura nenhuma. Então, quando a gente olha esse número, nos causa tristeza, porque a gente vai ver que essa cultura existente no país, na sociedade, acaba refletindo nas empresas. Sim, Porque é difícil demais você ter cidadãos que não sejam corretos ou íntegros, praticando atos empresariais íntegros e corretos. A gente não consegue desligar, né? A gente não consegue desligar uma chavinha. Por isso que é a questão da cultura da ética. O que você tem que, vamos dizer, trabalhar é a cultura da ética nas pessoas, que será na empresa também. Porque se você tenta na empresa, mas as pessoas não têm o DNA ético, não resolve. Não vai conseguir. Bom, eu vou pedir para vocês aqui para a gente fazer um rápido intervalo. A conversa está boa, a gente vai emendando, né? Mas nós vamos fazer mais uma vez um rápido intervalo, e não deixe de fazer o seu advocacy através das nossas redes sociais ou pelo e-mail advocacy@redesuper.com.br, e nós voltamos já. E já estamos de volta conversando sobre compliance, como viver dentro das regras. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Inscreva-se no canal da Rede Super, assista nossos programas e mande os seus comentários e críticas, pois é assim que melhoramos a cada semana aqui o nosso bate-papo. Eu quero voltar aqui para esse último bloco, perguntando, Filamon, que ganhos e perdas que podem haver aí se não tem um plano de compliance na empresa? Eu acho que vamos separar isso. Deixa eu só, não numa empresa, mas numa organização, porque aí você inclui também os que não são empresários, né? Sim, claro, sindicatos, associações, fundações, enfim, né? Todas as pessoas jurídicas ou organizações, elas têm, claro, ganhos. Como ganhos, a gente poderia destacar aqui, por exemplo, competitividade. Ela pode ser e tende a ser cada dia mais um fator de decisão consumidora, ou o consumidor optar pela empresa mais íntegra, mais transparente, que demonstra mais valor aos seus produtos, através dos seus produtos. Então, pode ser uma competitividade. Também ganho reputacional. Aquela empresa que ela é admirada, aquela empresa que ela é respeitada no mercado, gerando valor para os seus acionistas, para os seus clientes, para os seus fornecedores. E todo mundo quer estar perto daquela empresa porque ela gera valor. Também nós temos ganhos aí financeiros, porque diminui a probabilidade dela ter ou sofrer alguma fraude financeira, haja vista que os seus controles, os seus processos, eles estão dentro de conformidades, então eles podem diminuir financeiro. E aí nós temos algumas situações, como por exemplo, aquele risco oculto que a gente chama, que é aquele risco que a empresa não tem um conhecimento atual. Ao longo do tempo ela vai acontecendo, e quando estoura aquela situação, estoura através de uma multa fiscal, de um processo trabalhista ou de qualquer outra coisa. E aí a gente sempre tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: fazer o certo, ele pode até ser um diferencial, mas fazer errado com certeza vai ser um fator de fracasso. Então, ele pode ser... fazer o errado, você está criando uma situação que pode te levar para o fracasso. Então, os ganhos são nesse sentido, ganhos financeiros, ganhos reputacionais, ganhos de valor, ganhos de competitividade, enfim. Agora, como perdas, a empresa que não está regular, por exemplo, ela pode não estar habilitada a fazer negócios. Porque se ela vai negociar com um grande player, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada, este grande player vai exigir dela que ela tenha regularidade, que ela seja uma empresa em compliance. Uma grande contratante, ela não vai colocar-se em risco contratando pequenas empresas que não estejam em regularidade. Então, isso aí gera para ela negócios, gera para ela valor e gera para ela riqueza também. Então, o ganho de estar em conformidade, além do ganho reputacional, que é de ser vista, ser admirada, gera para elas, de fato, negócios. E por isso que a micro e pequena empresa tem que também pensar sobre isso. Porque a micro, ela presta serviço para uma grande. E ela só vai prestar quando ela também estiver de acordo
com aquele ambiente de compliance da grande empresa. Nós falávamos aqui no intervalo sobre empresas, a contratação pública, a contratação pela administração pública requer alguns critérios que a empresa tem que atender, não exclusivamente de saber fazer aquilo para o qual ela está sendo contratada, né? Uhum. E não é incomum, por exemplo, pequenos contratos com a administração pública, e a legislação é complexa, né, quando se fala de contratação pela administração pública. E às vezes, assim, é a padaria, é o açougue que fornece para a prefeitura, para algum tipo de serviço ali no município. Às vezes o município é menor. A lei, às vezes, o processo fica um pouco mais simples, mas não dispensa de seguir uma série de critérios e de padrões para poder ser contratado, porque isso também não depende exclusivamente do município, né? Então, a empresa precisa se organizar muitas vezes, a pequena, até para fazer uma contratação com a administração pública, né? Exatamente. E eu me lembro aqui, Flemon, só para, assim, nessa linha, dessa esteira ainda, das organizações que não são as sociedades empresárias, que são as fundações, por exemplo. Se as fundações quiserem ter parceria com a administração pública, ela precisa ter um mínimo de organização. Uhum. Receber recursos. Receber recursos, exatamente. E principalmente as organizações, e é cada vez mais uma tendência, que as fundações, etc., tenham parceiros as grandes corporações, as grandes empresas. E aí a empresa acaba olhando para essas organizações, são associações e fundações, e querendo também ver nelas padrões, critérios, processos, transparências, compliance, como na empresa. Sob pena de ela perder um grande parceiro, e aqui em Minas tem vários disso, nós já tivemos vários participantes aqui no nosso programa falando sobre isso. Grandes empresas que apoiam organizações querem também que essas organizações, fundações, associações tenham critérios, processos, transparência, observância das normas de forma muito clara, né? Uhum, exatamente. Eu acho que não é difícil, né, ter uma área de compliance ou ter processos voltados para compliance, não é algo difícil. Dá um pouquinho de trabalho, mas o ganho é muito grande. Então, começa ali, né, o patrocínio da alta direção, então o dono da empresa, o dono daquela empresa, ou então o conselho de administração de uma grande empresa, tem que direcionar suas operações e falar assim, olha, aqui a gente trabalha com integridade, seguindo a legislação. Depois você tem ali os riscos identificáveis. Quais são os riscos daquele negócio? Né? O que pode dar errado numa pequena empresa? Qual é a situação que pode acontecer da pequena à grande empresa? E aí, quando você tem a ciência desses riscos, você direciona o seu olhar e os principais cuidados para aquilo que pode dar errado. Né? Depois você estabelece condutas, políticas, procedimentos. Existem negócios que são tão complexos que as pessoas, às vezes, elas querem fazer certo, só que elas não sabem exatamente o que ela precisa fazer. Então, quando você estabelece os procedimentos, você dá transparência para as pessoas saberem o que se espera dela, assim como o código de conduta. Um instrumento extremamente importante para as pessoas saberem como atuar dentro daquela instituição. O código de conduta ele é um direcionador da conduta que se espera das pessoas e declara-se isso para o público de forma geral. Monitoramentos, né? Você precisa checar se aquilo está sendo feito, se está sendo cumprida a legislação, se as certidões estão em dia, se está tudo certo. Você precisa ter muita comunicação e treinamento. Quando a gente fala de compliance, a gente está falando de mudança de cultura, né? A gente tem a transformação de uma cultura e a gente só muda a cultura com muita comunicação, com muito treinamento, conscientizando as pessoas. Eu gosto muito de usar um termo que é o despertar, né? Despertar as pessoas para que o tal do parar em fila dupla está errado, que você está tendo uma vantagem devida, quando você fura uma fila. Então, desde as situações do cotidiano até a empresa, quando você quer facilitar algum processo e você pede um colega para usar uma senha do outro porque você não conseguiu acesso àquele sistema. Então, do dia a dia, a sua atuação na empresa, você precisa saber o que é certo e errado. E isso a gente faz através de muita comunicação e treinamento. Monitoramento constante, né? Então, as auditorias, as checagens, onde a gente, nesse monitoramento, você consegue pegar aquelas falhas que aconteceram, trabalhar essas falhas para aquilo não voltar a acontecer. Porque ter um programa de compliance não impede da empresa ter problema, né? Ele consegue direcionar que, se em caso de algum problema,
você tenha como atuar e, principalmente, demonstrar que aquele não é o direcionamento, né? Você conseguir identificar onde teve um problema, tratar aquela situação e minimizar o máximo possível qualquer risco que aquela pequena ou grande empresa possa ter. Agora, quando você fala aqui de cultura, a informação vai alimentando com os colaboradores, você muda a cultura da empresa, né? Até porque, senão, pode criar assim, um certo temor dos colaboradores, de uma forma em geral, de isso aqui é para o chefe saber o que eu estou fazendo. Isso aqui é para o chefe me monitorar. É para ele fiscalizar. Não é para isso. É para o bom andamento da empresa. Sustentabilidade dela. Sustentabilidade. E que acaba tendo reflexo para o próprio empregado, que se adequa bem à forma de trabalhar na empresa. Uma das ações, por exemplo, é a ouvidoria. A ouvidoria é um instrumento interessante do ponto de vista de compliance, só que muitas empresas acabam adequando tipos de ouvidoria que não são eficientes. Por quê? Porque são ouvidorias internas. Ou seja, eu vou falar do meu problema para o meu chefe, ou eu vou falar do meu problema para quem pode me sancionar de alguma maneira. Então, assim, eu não vou reclamar para ele dele mesmo. Eu vou reclamar para ele dele mesmo, ou eu vou reclamar de uma conduta que está acontecendo que vai, de alguma maneira, influenciar no poder que ele tem ou no posicionamento dele diante da empresa. Nós falamos do canal. O canal efetivo de denúncia. Exato. Que no público chama-se muito ouvidoria, no privado a gente tem canais confidenciais, canais de denúncia, né? E uma premissa desses canais é que ele permita o anonimato, a pessoa consegue fazer um registro denúncia. Anônimo, ele é de acesso à sociedade, então, seja uma pessoa que está dentro da instituição ou ela é fora dela, ela consegue acessar e relatar um problema. Mas, Vivian, você falou uma coisa interessante, que é o código de conduta. Não é muito comum se ver isso em empresas, né? Até porque, assim, código de ética, de conduta, às vezes gera um pouco assim também, vai me engessar. E aí precisa de ficar claro ali o que eu tenho que fazer, como fazer, até para não virar problemas. Assim, eu estou pegando isso para provocar o Cleison. Como é que fica se eu preciso trabalhar questões estratégicas e tem questão ética? Porque é o seguinte, um código de condutas deixa também o comportamento, eu preciso ter ali o meu trabalho baseado em pressupostos mais objetivos. Não é o que eu quero, do jeito que eu acho que deva ser, e etc. Um programa de compliance não correria o risco assim, de ter uma tensão entre o que é ético, entre o que é estratégico, aquilo que todo mundo precisa saber ou não deve saber, não é de conhecimento de todo mundo? Eu não, tenho certeza que eles têm que andar juntos mesmo. A estratégia tem que ser ética. Não podemos confundir, por exemplo, alguns programas de lançamentos que você precisa ter um certo segredo para poder colocar, com a parte profissional do trabalho, do assédio, das situações internas de trabalho e dos processos. Então, o que nós entendemos que isso, inclusive, é bastante grande a quantidade de empresas que hoje têm a conduta, vamos dizer assim, a cartilha de ética dentro da empresa. Isso é mais comum do que você pode imaginar hoje. Pelo menos eu posso lhe garantir que todas as multinacionais hoje no Brasil, elas têm. As grandes empresas brasileiras hoje, elas têm. E as médias empresas, a maioria delas hoje já tem também. E é muito importante colocar, porque isso, para mim, já é um reflexo na sociedade que a gente está vendo. Essa reação da sociedade contra a corrupção, ela tem muito a ver com o aprendizado que se tem hoje dentro das empresas com relação à ética, com relação ao trabalho que se faz interno, que tem que se fazer com ética. Então, eu sinto com certeza que a estratégia e a ética têm que andar conjuntamente. Você pode tranquilamente trabalhar com qualquer estratégia e de maneira ética. Não precisa ser separado. Até porque quando uma ação ela é julgada, mesmo você guardando o segredo, se você tiver o valor ético, as pessoas vão perceber que aquela necessidade do segredo foi a aplicação da ética. É interessante que quando a gente tem uma pré-reserva com alguém, por exemplo, e pode ser por uma empresa ou por uma ação, enfim, individual, nós já nos colocamos assim, olha, fulano vai esconder porque ele está fazendo alguma coisa errada.
Já o outro, a gente fala assim, não, fulano vai esconder porque ele precisa. Ou seja, ele está agindo certo. Sim. Então, essa diferença, muitas vezes, ela não está nas ações estratégicas que a gente toma, mas como valor isso é expressado. Né? É o famoso ciclo dourado. Eu sempre gosto de comentar que dentro do ciclo dourado, o importante é que as pessoas que trabalham na sua empresa, elas saibam o porquê estão fazendo, não o que estão fazendo, porque o que é processo. E o cara, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Mas quando ele entende por que ele está fazendo, né? O valor maior, o que ele entrega, o que é que ele entrega e por quê, qual a importância que isso tem lá na frente, ele começa a trabalhar conjuntamente com o grupo. Gente, nós estamos chegando, desculpa, Cleison, nós estamos chegando aqui no finalzinho, nós temos só mais um minutinho e eu queria ouvir de vocês o seguinte, nós estamos falando de compliance. Tem a lei, tem a norma, tem a regra, tem o processo, tem a transparência, tem o código de conduta, é tanta coisa. Acha profissional para saber de tudo isso, assim, de onde é que surge essa figura tão cheia de competências para que possa auxiliar quem tiver interesse? Assim, bem rapidinho, assim, qual que é o perfil, onde consegue, tem esse profissional no mercado, eu sei que vocês são especialistas nisso, mas assim, encontra pessoas que possam auxiliar as organizações? E que perfil que deve ter esse profissional, essa consultoria? Eu vejo como a maturidade corporativa o principal diferencial. Você conhecer aquela empresa, conhecer quais são os caminhos, porque o compliance ele é uma construção coletiva. Então, você conseguir trabalhar diversas frentes, os diversos processos para conseguir juntar isso tudo, né? A Unimed BH ela é uma empresa proética, primeira empresa de Minas a ter esse maior reconhecimento como empresa ética e do Ministério da Transparência, e nesse sentido muito por conta disso, porque o trabalho que foi desenvolvido lá tem o perfil do profissional à frente, mas muito desse engajamento de todas as pessoas ao entorno. Ok, assim rapidinho, Cleison, o que você deixa de conselho para nós? Tem que ser bastante líder, tem que influenciar e tem que saber delegar, porque ele sozinho não consegue, ele vai ter que trabalhar conjuntamente com todos os outros para que os processos possam andar. É bom. Eu acho que a primeira, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser honesto. E ele sendo honesto com ele, com a sua equipe, com a empresa, ele vai irradiar esse valor. E esse valor vai acabar sendo influenciador para as ações dos demais. Gente, obrigado. Desculpa aí cortar aqui essa fala tão importante sobre quem que é esse profissional. Nós chegamos aqui no finalzinho do programa. Obrigado, Vivian. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Cleison. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Filemon. Eu que agradeço. Um grande abraço e muito obrigado pela confiança. Prazer estar aqui. E nós chegamos ao final de mais um programa, destacando que o fato de não termos explorado o assunto corrupção brasileira dentro desse tema, isso foi proposital. Entendemos que a corrupção já tem sido exposta. O que sentimos falta agora é a necessidade de conversarmos sobre as soluções. Sim, precisamos conhecer e discutir os problemas e logo depois é imperativo propor e aplicar soluções. Um Brasil melhor agradece desde já. E nós agradecemos a sua audiência e te aguardamos aqui no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.